Vou trabalhar a 7ª palestra. O tema dela é a imaturidade psicológica dos crentes, referente às 8 palestras da série Desenvolvimento Psicológico do Pastor. Eu vou trabalhar essa questão para você entender uma coisa. Quanto mais imaturos são os crentes, mais trabalho você vai ter. E, na verdade, você vai ser sempre o responsável por tudo que acontecer na vida do crente imaturo. O crente imaturo é o seguinte: o que for bom, foi ele. O que foi ruim, é você. E ele vai ficar a vida inteira preso em você. Ou talvez não fique a vida inteira, até o ponto dele achar um pastor, entre aspas, melhor do que você, pelo menos temporariamente, né? Enquanto ele for atrás de um outro pastor, um outro super pastor que vai resolver a vida dele. E isso não existe, né? Membros imaturos é aquilo que eu te falo. Eles procuram super pais. E super pais não existem, nem super pastores. Mas tem uma coisa muito interessante. Na verdade, são os pastores que alimentam a imaturidade. Tem 2 tipos de pastores. Os pastores que trabalham com a questão de amadurecer os membros, e tem os pastores que trabalham no sentido de manter a imaturidade. Os pastores que mantêm a imaturidade são pessoas que gostam de dominar, que gostam de controlar, que gostam de ter muita gente perto deles, dependente deles. Eu vou fazer uma analogia na questão do trabalho profissional. As pessoas, os líderes que têm têm membros imaturos, seja eles crentes de igreja ou funcionários de empresa, eles são inseguros. E eles têm medo das pessoas maduras, sejam membros de igreja, sejam profissionais de empresa. Então, na verdade, quem tem crente imaturo ou profissional imaturo é normalmente um líder imaturo. Porque, na verdade, ele quer que as pessoas dependam dele. Só que ele tem um problema. Normalmente, o estresse do pastor, e muitas vezes ele quer fazer grandes igrejas, é porque esses membros vão ser eternamente insatisfeitos, ou continuamente insatisfeitos. E quando saírem da sua igreja, ainda vão falar mal de você. E eles vão ser crianças grandes. Eu falo do processo da educação humana. Se a criança não for devidamente educada, ela vai se tornar uma pessoa imatura. E vai ser aquele filho eu falo que a maturidade de uma boa educação, ela aparece entre os 23 e os 25 anos, onde a pessoa amadurece no sentido de assumir a responsabilidade da vida. Se ela não amadurecer, ela vai ser um eterno adolescente. E um adolescente que vai estar sempre querendo as coisas. É aqueles filhos que têm pais que de 80, 90, hoje se chega a 100 anos, com filhos de 60, 70 anos, que são filhos imaturos. E isso acontece tanto na empresa como na igreja. Só que o seguinte, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. O meu objetivo é a maturidade tanto psicológica como espiritual, tanto do pastor quanto dos membros, e quanto os meus clientes enquanto pessoas. Por quê? Quanto mais imatura é uma pessoa, mais infeliz ela vai ser, na proporção direta disso. Por quê? Mesmo que ela seja muito rica, que ela tenha muitas coisas boas, ela vai ser sempre insatisfeita. Ela está procurando a situação perfeita, o nirvana, um estado em que você não tenha problema nenhum. Muitas vezes o que as pessoas procuram, que elas chamam de felicidade, é ilusão. Elas estão atrás de uma coisa perfeita. A felicidade também não é perfeita, como o ser humano não é perfeito. Então tudo do ser humano é imperfeito. A felicidade é uma qualidade de vida no sentido de você saber dar valor às coisas. Então, os crentes imaturos
vão dar muito problema para o pastor. E o estresse do pastor vai ser proporcional. E o que é que normalmente o crente imaturo quer? Que você diga para ele o que ele vai fazer. Se der certo, tá bom, vai voltar atrás de você. Mas se der errado, a culpa é sua. Então, se a gente não amadurece o crente, da mesma forma que não se amadurece um filho, você vai ter problema para a vida inteira. No caso do filho, ele continua sendo filho a vida inteira. Mas o membro não. Ele ainda pode te deixar, porque ele achou um pastor melhor do que você. E aí você, na verdade, é que tem que amadurecer. Porque crente imaturo é crente de pastor imaturo, que normalmente quer controlar, né? Depois eu vou trabalhar os crentes maduros. Mas os crentes imaturos vão te dar trabalho. Você vai ter sempre que ficar preso neles. Eles não vão assumir a responsabilidade da vida dele. É por isso que quanto maior a igreja, aí você vai ter que ter muitos mais pastores, muito mais igrejas, e se você pregar, ainda mais que eu espero que você não faça, o que me preocupa muito, a pós-modernidade na igreja evangélica. Eu fiz uma pós-graduação sobre essa questão da pós-modernidade, a igreja e a pós-modernidade. Me preocupa até quanto a igreja vai se adaptar à pós-modernidade para encher a igreja. Isso é um negócio, o cúmulo do absurdo, porque a igreja cristã vai ser a única agência, e na medida que ela continue sendo cristã no sentido de submetida a Deus, que vai fazer diferença nesse mundo. E por isso ela vai ser perseguida. Mas você também pode entrar no esquema do mundo com a igreja e mundanizar a igreja para você estar sempre bem. Mas não é isso que Deus espera de você. E se você fizer por aí, você vai ter... Deus depois vai tratar você na proporção daquilo que Ele quer. Então, muitas vezes, você tem membros imaturos porque você quer dominá-los. Só que você tem um problema. Você vai ter eles continuamente, a culpa vai ser sempre sua, e aí você vai ter cada mais gente atrás de você no seu gabinete. Você não vai resolver. Sabe como que a gente faz como psicólogo? Na verdade, você tem que entender a dificuldade da pessoa e ajudá-la a amadurecer. Esse é um dos grandes problemas. Na psicologia, basicamente, tem dois problemas. A dificuldade psicológica que as pessoas já trazem do histórico de vida, que tem que ser trabalhado, reeditar a história de vida na perspectiva do adulto, desde a infância. E a outra coisa é a maturidade. Se a pessoa não amadurecer, vai ser um crente dependente, vai ser uma pessoa dependente. Quando eu vejo uma pessoa muito dependente dos pais, e quanto mais novos esses pais forem, mais eu quero trabalhar essa maturidade. Primeiro, para a qualidade de vida do membro, da pessoa, do meu cliente. E segundo, depois que esse pai ou essa mãe morrer, ou os dois morrerem, essa pessoa vai perder o chão. Como muitas vezes eu já vi acontecer em histórias das pessoas que pela vida fora, que todo mundo conhece, né? Não conhece as pessoas, mas conhece a situação na vida de muitas pessoas. Então, pensa muito nisso, porque um líder que tem membros ou funcionários imaturos é um membro imaturo que quer manter, é um líder imaturo que quer manter aquelas pessoas na dependência. Mas lembre de uma coisa que eu falo muito com os meus clientes: tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Não existe a exceção a essa regra, e você não é a exceção a essa regra. Ou seja, tudo tem vantagem e desvantagem. Para você fazer uma escolha, você tem que ter, no mínimo, duas alternativas. Se você tiver só uma, você não tem escolha. E cada alternativa que você que tiver vai ter vantagem e desvantagem. A pessoa imatura, ela quer só as vantagens inerentes das alternativas. Isso não existe. Isso é ilusão. A pessoa madura tem que saber escolher o que é mais vantajoso, mas assumir a desvantagem disso. Senão ela não cresce.
Portanto, aí muitas vezes o crente já chega imaturo, até porque veio de uma família que não o educou adequadamente, e muitas vezes o pastor quer continuar alimentando essa imaturidade, e aí muitas vezes até usa o crente, como algumas igrejas que fazem grandes campanhas de dar muita coisa, e muitas vezes alimentam essa coisa automática, como se fosse uma coisa que é automática que vai acontecer, e muitas vezes Deus não faz, e aí a pessoa fica chateada. Trabalhe. A próxima e última palestra vai ser sobre crentes maduros. Deus te abençoe.